A gente vai ter que conseguir se entender uma hora. Não quer dizer que a gente precise concordar em tudo, mas, enfim, a gente vai precisar ter algum tipo de consenso a respeito do que o Brasil é, do que o Brasil foi nessas últimas décadas de nova república. Eu fiz dois vídeos essa semana. O primeiro tratou, em essência, dessa briga entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional. É um racha muito perigoso, sabe? A ideia em cima da qual a República Brasileira foi construída parte do princípio de que o executivo vai ter poder de barganha para formar uma maioria no Congresso. E o Lula está com muita dificuldade de fazer isso. Está com muita dificuldade, em grande parte, por conta de tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O segundo vídeo, eu sabia que ia ser polêmico, não tinha como. Eu estava dizendo essencialmente que, a condenação, a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, que foi o principal procurador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, foi foi uma forçada de barra do Tribunal Superior Eleitoral e que foi exatamente o mesmo tipo de forçada de barra que ele na Lava Jato, junto com o juiz Sérgio Moro, faziam o tempo todo. É claro que se você parte do princípio de que o PT é a grande força positiva do Brasil, a sua tendência é olhar para isso e não, peraí, não tem nada a ver com a Lava Jato. A Lava Jato foi uma grande sacanagem, o que o PT faz, o que aconteceu com o Deltan foi justiça. Se você parte do princípio de que o PT é a grande força negativa do país, você vai ter uma tendência a dizer, não, Deltan é o grande caçador de corruptos, o Moro é o grande caçador de corruptos, e o que se fez no TSE foi uma barbaridade, certos estavam eles. É, pois é, não é feito mesmo para agradar a maioria das pessoas. Bem, vocês sabem, né? O ponto de partida de sexta-feira é sempre muito mais informal, é sempre um bate-papo. Eu não estou lendo um teleprompter aqui, eu estou no meu escritório, literalmente liguei a câmera e comecei a rodar com alguns comentários que eu pensei dos que vocês fizeram nos vídeos ao longo da semana. E eu acho que esse primeiro comentário, um comentário que é um comentário do Homer Sônico, eu vou ler aqui. A economia brasileira não, grifado não, estava arrumadinha, entre aspas, em 2002. O desemprego e a inflação estavam em dois dígitos, praticamente não havia reservas e a dívida pública líquida beirava os 60% do PIB. Por gentileza, corrija essa informação. Por que eu pensei esse comentário? Olha, ele não foi a única pessoa que falou isso. Isso foi essa coisa de que a economia estava arrumada quando o Lula chegou ao governo. Faz parte de um argumento maior que eu costumo fazer a respeito de por que os governos Fernando Henrique e Lula foram os melhores governos que nós tivemos na história do Brasil. Porque eles entregaram muito para a sociedade brasileira. A gente teve um salto de qualidade de serviços públicos, de melhoria da economia, de atendimento generalizado daquilo que a gente espera de um Estado, num nível que em nenhum outro período de 15, 16 anos na história nós tivemos. Não existe. Não existe. Agora, como a gente tem justamente essa coisa dessa disputa, o petismo contra antipetismo, e a maioria das pessoas só consegue ler a história do Brasil recente nesse corte de uma disputa entre petistas e antipetistas, qualquer tipo de comentário que você faça nesse sentido se torna uma briga infeliz, entendeu? Porque não encaixa nessa narrativa, né? Olha, Mocionek, eu vou te dizer por que eu estou dizendo, por que a maioria das pessoas considera, a maioria das pessoas que estudam isso considera a economia arrumadinha, aquela que foi entregue pelo Fernando Henrique para o Lula. É o seguinte, primeiro, essa coisa de inflação em dois dígitos aconteceu no último ano do governo Fernando Henrique. A inflação dobrou no último ano do governo Fernando Henrique. Por que dobrou? Dobrou porque Lula estava liderando a corrida eleitoral e as pessoas tinham preocupação de que as pessoas de mercado
financeiro, etc. Mas também do exterior, tá? Não só no Brasil. Tinha preocupação de que o Lula aloprasse. A história toda da Carta aos Brasileiros, que foi publicada, né, às semanas do primeiro turno em 2002, é justamente por causa daquela inflação que havia chegado aos 2 dígitos, coisa que o Brasil não via desde o Plano Real. Entende? O Lula entendeu que aquilo concretamente ameaçava as chances dele de chegar à presidência. Então ele se virou, gente, eu não vou ser maluco. E ele cumpriu essa promessa no primeiro mandato com Antônio Palocci no Ministério da Fazenda. Entende? Então, o Fernando Henrique Cardoso não tem rigorosamente nada, nem a equipe econômica dele tem rigorosamente nada a ver com o fato de que a inflação estava em 2 dígitos e o desemprego alto. Agora, foi um período extremamente conturbado. Cara, a quantidade de crises financeiras, esse período de globalização do dinheiro, né? De facilidade de dinheiro ir de um canto para o outro, era muito recente. Aquele final de anos 90, cara, foi crise no México, foi crise na Indonésia, crise nos tigres asiáticos. Você tinha crise a toda hora. De 2 em 2 anos, você tinha uma crise que fazia com que o dinheiro sumisse de todos os mercados emergentes. E por conta dessa sequência de crises, o governo ralou para manter um equilíbrio de caixa e tudo mais. Foi um período muito difícil. É completamente distinto do período seguinte de 10 anos, os primeiros 10 anos do século XXI, em que o que aconteceu foi o contrário. Você teve uma quantidade muito pequena de crises e você teve a presença de uma China que decidiu financiar o próprio crescimento. E, cara, crescia 10, 12% ao ano. E fazia isso gastando muito dinheiro comprando coisas, principalmente commodities de mercados como o brasileiro. Então, nem o governo brasileiro da vez era tão responsável assim pela quantidade de crises que aconteceram nos anos 90, nem o governo brasileiro da vez tinha tanto mérito assim pela quantidade imensa de recursos que entraram no Brasil na década seguinte. Seja lá quem fosse o presidente, as mesmas coisas estariam acontecendo. Agora, o Brasil tinha um problemaço que não era só a hiperinflação. Quando se resolveu a questão da inflação no plano real, o sistema econômico, a maneira como o Estado brasileiro lidava com a economia ficou nua, de certa forma. Sabe aquela coisa do rei tá nu? Uma das principais e mais graves questões que o Estado brasileiro tinha era o seguinte: você tinha uma quantidade imensa de bancos públicos, tudo quanto é estado tinha banco público. Tinha estado como Minas Gerais que tinha 4 bancos públicos diferentes, entendeu? Banco de desenvolvimento, banco disso, banco daquilo. E cada banco desses podia emitir empréstimo à vontade, entendeu? Empresário, empreiteiro, usineiro. Tipo, os usineiros de açúcar de Alagoas. Era um troço assim aterrador. Eles batiam na porta do banco, que era controlado pelo governador, e falavam: quero um empréstimo. E aí, quando chegava a hora de pagar o empréstimo, diziam: sabe o que é? Não tenho dinheiro. E dane-se. Agora, o problema é que esses vários bancos públicos estaduais sempre tinham como último garantidor das suas contas o Tesouro Brasileiro, Brasília. Então os bancos ficavam tomando calote entre aspas, né? Porque era quase que esquemas entre os governadores e as agentes ricas dos seus estados. Os governos estaduais ficavam tomando calotes e o troço simplesmente um dia aparecia lá na conta do Tesouro Nacional e paga aí. Sabe o que acontecia? Ninguém no Brasil era capaz de dizer qual era o tamanho da dívida pública brasileira, da dívida interna. Ninguém conseguia fazer isso. Por que não conseguia? Porque era tanta gente diferente que podia simplesmente produzir dívidas para o Estado brasileiro que fazia. E as contas simplesmente iam aparecendo. Isso, de certa forma, é dizer que os estados brasileiros, os governadores, tinham o poder de emitir moeda. Porque, no fim das contas, é isso que acontece. Quando o Tesouro, de repente, é apresentada a ele uma conta que ele tem de pagar, como é que você acha que ele paga se não tem dinheiro em caixa? Emitindo moeda, gerando inflação. Entende? Então, o que esse período entre o Itamar e os 2 governos Fernando Henrique fizeram foi organizar a economia brasileira.
O que o Lula recebeu pode não ter sido um Estado com muito caixa, pode ter sido até um Estado, feitas as ressalvas que a gente já fez, com uma inflação, mas era um Estado com uma moeda forte e um Estado com as suas contas organizadas. Quando apareceu essa situação de a China começar a comprar loucamente do Brasil e começar a entrar uma quantidade abissal de dólares na economia brasileira, que foi o que acontece a partir ali de 2004, 2005, 2006, bicho, foi só gerir, entende? Eu quero tomar cuidado com isso, porque eu não quero estar parecendo que eu estou dizendo que não existe nenhum tipo de mérito no governo Lula. Existe. Tinha uma fazenda muito bem cuidada, entendeu? Eles desenharam algumas políticas públicas muito bem. A mais evidente é o Bolsa Família, entendeu? Eu gosto muito do que se fez com... Acho que tem problemas, mas eu gosto muito do que se fez com política de acesso ao ensino superior para pessoas que nunca tinham tido a possibilidade de acessar a ensino superior, tipo, inclusive com bolsas em universidades privadas, tal. Enfim, fez-se muito no governo Lula. Principalmente Lula 1 e Lula 2, nesse período petista em que o Lula estava no poder. Mas um dos motivos pelos quais esse governo pôde fazer muito é que algo tinha sido arrumado antes, tá? Algo que tinha sido muito destruído, principalmente na ditadura militar, que era essa estrutura mais organizada do Estado brasileiro. Então, você pode escolher dizer que, não, privataria, os bancos públicos tiraram isso do... Arrumaram a economia, entendeu? Arrumaram a economia. E o fato de que arrumaram a economia construiu a possibilidade de se fazer política social. Aí, cara, é aquela coisa, você pode escolher ver a história como uma em que tem vilões de um lado e mocinhos do outro. Não é como eu vejo. Essa questão do Congresso Nacional e do seu conflito com o Poder Executivo, com o Palácio do Planalto, é o tema principal da nossa capa da edição de sábado, que vai circular para os assinantes premium do Meio amanhã, no sábado. A Luciana Lima, nossa repórter especial em Brasília, passou a semana mergulhada nessa negociação, essa coisa Planalto, Congresso. Arthur Lira quer dinheiro para entregar votos. O governo precisa de votos, mas não quer dar ao Congresso, principalmente à Câmara, o poder de decidir todos os recursos do Estado brasileiro, como é que vão ser distribuídos. Porque, no fim das contas, o que a Câmara quer é botar na mão de cada deputado para atender as suas paróquias, para permitir a reeleição deles, né? Isso é um problema, tá? É um problema porque qualquer governo precisa de um Congresso que aprove pelo menos parte das suas medidas, e algumas medidas são, enfim, são delicadas, exigem um processo de convencimento e tudo mais. A gente mergulhou nessa questão, nós estamos contando isso amanhã, assim no meio. Olha, a gente tem perfeita noção de que às vezes o que nós falamos, não só eu, tá? Os outros colunistas também, a gente sabe que às vezes não é particularmente popular, não é? Mas a gente está tentando trazer uma visão com início, meio, fim. Nem todos nós concordamos entre nós mesmos aqui, mas a gente trabalha duro para produzir um jornalismo de qualidade. Se por acaso o Meio faz parte da sua rotina, considere fazer uma assinatura. Não só você vai ter muito mais jornalismo de qualidade chegando para você, porque parte do que nós produzimos é exclusivo para os assinantes premium, como você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Assina o Meio, seja um assinante premium. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Uma quantidade imensa de pessoas questionou no meu vídeo sobre o Deltan Dallagnol, argumentando o seguinte:
A decisão do TSE foi unânime. Como que você pode dizer que o Tribunal Superior Eleitoral forçou a barra? Deixa eu ler alguns dos comentários. Um dos Seven Wolves. A decisão sobre o Deltan foi unânime. Foram 7 votos. Eu li na íntegra a decisão do TSE e achei a cassação justa e legal. Outro, o Hugo Bonetti. Não dá para falar que o TSE forçou a barra com uma avaliação unânime. BH Imports. Quando vemos uma decisão colegiada formada por diversos julgadores de segmentos distintos da sociedade votando de forma unânime, só podemos concluir que fizeram um julgamento correto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado unanimamente pelo TRF4, pelo Tribunal Regional Federal 4, que era um tribunal colegiado. Aí a condenação dele chegou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e lá ele foi condenado à prisão, a condenação dele foi reafirmada de novo, unanimamente pelo colegiado de ministros do STJ. A diferença é que o STJ diminuiu um pouco a pena do ex-presidente, do então ex-presidente Lula. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se o argumento é que a gente não pode questionar uma decisão da justiça como imprópria, porque ela foi unânime, então vale para um e vale para o outro. Essas unanimidades com muita frequência, e todo mundo sabe disso, gente, é jogo combinado, entendeu? Os juízes falam entre si, conversam entre si e tomam uma decisão de dar maior força àquela decisão. E com frequência demais no Brasil, essas decisões têm sido feitas por juízes, em casos desse tipo, com o objetivo principal de ter impacto político. Eu acho essa coisa que o Deltan está falando de foi por vingança porque eu combati corrupção, uma bobagem, entendeu? É evidente que ele pediu a exoneração do Ministério Público Federal se antecipando a uma decisão que provavelmente deixaria ele inelegível. Então ele se antecipou. Eu não estou discutindo isso não, tá? Ele fez. A questão é se a partir disso que ele fez pode ser tomada uma decisão de cassá-lo. E aí muitas pessoas fizeram justamente esse argumento. Eu escolhi um comentário para tratar desse ponto, que é o ponto principal, me parece, do vídeo. O Frederico Celentano, ele se assina aqui no YouTube como Facelen4321. Ele fez um comentário muito longo, eu só vou ler a última parte porque me parece que é o argumento central que muitas pessoas fazem, tá? Mas voltemos ao caso do Dallagnol. Pedro, não havia somente investigações, como você disse, mas sindicâncias e processos administrativos disciplinares e sim. Dallagnol pediu exoneração para não se tornar inelegível por causa desses processos. Não só exatamente o que diz a lei, mas a decisão do TSE é compatível com seu espírito, com seu objetivo. E uma interpretação desse tipo não pode ser considerada como abusiva. Também não se pode comparar esse caso com o da Lava Jato ou com a justiça criada pela Lava Jato, como você afirma. A justiça criada pela Lava Jato é a que confunde os papéis de investigação, acusação e julgamento. Não tem nada a ver com o que aconteceu com Dallagnol. E mais preocupante de tudo, ao dizer isso, você acusa o judiciário de uma parcialidade e arbitrariedade que não houve. Você coloca em risco a credibilidade das nossas instituições de maneira injusta e me perdoe um pouco irresponsável, logo você é um jornalista tão cuidadoso. Não dá para ser assim, Pedro. Faça um debate com juristas, por favor. É isso que eu, como admirador do canal e assinante, esperaria de você. Frederico, acho que você construiu muito melhor o argumento que muita gente fez, tá? E veja, uma das coisas que você fala mais antes no seu comentário e que outras pessoas me questionaram é jornalista não entende de processo penal, não entende de justiça, não entende de... Eu não sou advogado,
Eu não sou cientista político. Eu não sou historiador, embora eu escreva livros de história. Eu não sou um monte de coisa. Eu não sou diplomata. Eu sou jornalista. Como é que um jornalista constrói o seu trabalho? Lendo e fazendo perguntas a quem entende. Nós não somos especialistas em nada. Você tem toda a razão a respeito disso. Agora, o que muita gente sugeriu, e de certa forma você sugere também, é que eu tirei da minha cabeça coisa. Eu não tirei da minha cabeça coisa. Eu falei com 2 advogados eleitorais. Tá? E desde a publicação do vídeo, o que eu mais recebi por mensagem direta foi mensagem de advogados, ou pelo Zap, ou pelo Instagram, ou por mensagens de advogados. Olha, inclusive professores da USP e da UERJ, que são possivelmente, ou tradicionalmente ao menos, as melhores escolas de direito do Brasil, dizendo essencialmente que a minha leitura é absolutamente correta. Quer dizer, eu conversei antes de escrever, para ter certeza do que eu estava escrevendo, com 2 advogados com experiência em eleições, entendeu? Com experiência em direito eleitoral, e depois recebi um número imenso de concordâncias de gente que trabalha justamente com a questão jurídica. É claro que como a gente está falando de processo eleitoral e não de processo criminal, essa coisa que você descreve, né, como lavajatista, né? Como é que se diz aqui? A justiça criada pela Lava Jato é que confunde os papéis de investigação, acusação e julgamento. Isso não cabe, evidentemente, num processo eleitoral, né? Agora, o ponto aqui é o seguinte, o ponto não é discutir se o Deltan Dallagnol traduziu, quebrou o espírito da lei ou quebrou a lei. Se ele pediu a exoneração para fugir da penalidade que vinha com a exoneração se viesse após a instalação de processo ou não. O ponto aqui é o seguinte, a lei é clara. O que a lei diz é o seguinte, olha, ela faz o que os advogados chamam de um marco temporal. Entendeu? Ela cruza uma linha ali. Essa linha, segundo a letra da lei, é que no momento que um processo administrativo é instaurado dentro do Ministério Público, se você depois de instaurado o processo, você cruza essa linha, você se torna inelegível. Se a lei tivesse dizendo que, se você se antecipar e pedir quando está prestes a abrir, aí a lei diria outra coisa, só que ela não diz isso. Entendeu? Se a gente vai começar a interpretar tudo quanto é lei, ignorando o que a lei diz explicitamente, se a gente começa a ter um sistema de justiça em que cada juiz com a sua cabeça pode tomar a decisão que quiser, tipo, não, mas não é isso que a lei diz, mas o espírito da lei diz aquilo. E a gente não pode ignorar o fato de que existe um interesse político forte, entendeu? Nessa decisão de caçar o Dallagnol. Claro que existe, entendeu? Eu posso não gostar do que a Lava Jato criou, e eu não gosto. Entendeu? Eu posso não gostar da figura do Deltan, e eu não gosto. O problema é que a lei estabelece um marco que não pode ser cruzado. Ele não cruzou esse marco. Ele pode ter se antecipado justamente para não cruzar o marco. Mas a lei não diz você não pode se antecipar. A lei diz você não pode cruzar. Entendeu? Tá tudo quanto é advogado de direito eleitoral arrancando os cabelos, porque essa interpretação do TSE muda por completo como é que você joga a eleição no Brasil. Entendeu? E cria um tipo de insegurança que é o seguinte, vem cá. Então, a lei já não é tão clara. Percebe? Olha, eu acho que o grande problema da Lava Jato não é apenas esse que você listou. Eu acho que o grande problema da Lava Jato é justamente essa presença cada vez mais forte do judiciário como um ator político. E a gente vai ver muito isso.
E acho que o problema também é particularmente complexo, porque se não houvesse essa presença do judiciário como ator jurídico nesse período de autogolpismo do governo Jair Bolsonaro, possivelmente a democracia não teria sobrevivido. Só que, e esse é o argumento que eu tenho tentado fazer, eu acho que filosoficamente, do ponto de vista de ciência política, do ponto de vista da filosofia política, a gente consegue argumentar que, nesse caso, a politização do judiciário era necessária para você defender o sistema democrático, para você defender o Estado de Direito. Mas a partir do momento que nós sobrevivemos ao golpe, porque nós sobrevivemos ao golpe. Agora tem um processo de julgar, mas essas pessoas que tentaram o golpe não têm mais poder. Elas estão fora do poder. Passou. Entendeu? Em que momento a gente começa a voltar a ter um Estado de Direito? Em que momento a gente volta a pensar a Constituição como a pensar a Constituição como aquilo que a Constituição diz, que é uma Constituição garantista? Tudo bem, eu sei que tem gente que gostaria de ter uma Constituição punitivista, só que a nossa Constituição não é. Ela é garantista. E a partir do momento que a Constituição é garantista, isso quer dizer que a gente tem que errar pela garantia dos direitos. E mais de 300 mil pessoas votaram em Deltan Dallagnol. Gostariam de vê-lo como deputado federal. Isso é um número abissal. Entendeu? Essas pessoas tiveram o voto delas cassado. Entendeu? Vai ganhar um mandato um cara lá do PL do Paraná. Entendeu? Eu tô absolutamente desconfortável com essa decisão. Eu acho que é um problema. Eu acho que é hora de a gente começar a acatar as leis por aquilo que está escrito nas leis. Sabe? Eu gosto muito desse último comentário porque eu acho que ele me dá a oportunidade de sublinhar, eu acho que, meu credo, por assim dizer, a respeito do Brasil. Tá? É um comentário do Matias Erisson. Em um pouco mais de um ano assistindo ao Ponto de Partida, percebi que não tenho condição nenhuma de discutir com qualquer pessoa que seja sobre política no Brasil. Tenho só tentado entender toda essa complexidade. Essa nova democracia que você está falando é um ano mais velha do que eu, e com certeza a minha vida é diferente da minha mãe, que nasceu em 1945. Sou pobre, mas nunca passei fome, fui atleta, estudei, fui professor e agora sou artista. Mas a minha irmã, que é policial extremamente bolsonarista e que passou fome na década de 80, quando era criança, tem ódio puro do PT. E, na real, nós nem nos falamos. Tenho certeza que ela está achando que o que aconteceu com o Dallagnol é um absurdo e que se o Bolsonaro for preso é porque hoje temos um, entre aspas, bandido no poder. Tá difícil manter a sanidade desde 2016, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de um tal deputado federal que só falava de atrocidades. Depois disso, nunca mais entendi nada. Eu acho que a descrição que o Matias faz do contraste entre a vida que ele teve e a vida que a irmã dele teve é, em essência, o que a Nova República produziu. Quer dizer, mesmo com esse sistema quebrado, mal montado, essa relação confusa e cheia de interesses, que exige da gente um certo cinismo até para compreender como é que os três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, se entrelaçam. Apesar de tudo isso, nos momentos em que a democracia foi estável, nos momentos em que não havia pressão pela ruptura da democracia, a gente conseguiu produzir, a partir da Constituição de 1988, um país capaz de, através da autogestão do seu povo, ou seja, do processo de democracia liberal, de um processo de uma democracia na qual direitos estão garantidos para cada um de nós individualmente, a gente conseguiu produzir um Estado que atende mais à sociedade, que serve mais à sociedade. Isso não quer dizer que a gente resolveu os problemas, mas tem muita gente que comenta ali, não, eu desisti do Brasil, esse país nunca vai dar certo, isso, aquilo. E, em geral, essas pessoas não percebem o fato de que, cara, o Brasil deu muito certo durante esse período da Nova República. Durante, principalmente, esses dois governos, que são os governos Fernando Henrique e Lula. Deu muito certo.
melhorou muito, melhorou imensamente, se tornou um país melhor. Isso não quer dizer que esteja resolvido. A gente tem esse grande drama, e aí a gente pode ter uma outra discussão, né? Mas esse debate a respeito de qual é o caminho econômico do Brasil, se é um caminho desenvolvimentista ou um caminho liberal, As pessoas, é engraçado, as pessoas às vezes falam: ah, os liberais sempre ganham, ah, os desenvolvimentistas sempre ganham, porque cada time tem sempre pessimista, e na verdade é que ninguém nunca ganha. É esse cabo de guerra, sabe? Que fica um puxando de um lado, um puxando de outro, e você nunca consegue estabelecer uma política. E eu não vou entrar aqui no mérito de qual das duas seria a linha econômica principal, mas o fato é que a gente não. A gente está rachado a respeito de qual deveria ser o caminho. E a partir desse racha, a gente não consegue sair da grande armadilha brasileira, que é de ser um país de renda média. É assim que os economistas classificam, né? Que é. A gente não consegue dar uma subida de patamar. E a gente é muito ancorado não só por esse debate econômico, mas também pelo fato da nossa incapacidade de dar uma educação de base de qualidade. Entendeu? Para uma parte da população, para uma parte das crianças. Isso é uma crueldade fundamental do Brasil, que é o fato de que se você é uma criança pobre que nasce em determinados bairros, você não consegue ter acesso a uma educação de qualidade. Isso é de uma violência atroz e que custa muito caro para o futuro do Brasil. Porque isso quer dizer que a gente não tem uma massa de mão de obra qualificada. Mas apesar de tudo isso, o Brasil melhorou muito. Eu não consigo não olhar para a história da nova república, claro, da maneira como eu vejo e como eu compreendo essa história. Eu não consigo não olhar para essa história e ver a de um país que mostrou que democracias liberais são capazes de funcionar. Que democracias liberais funcionam. Que democracias liberais, por mais complicadas que elas sejam, e elas sempre são complicadas, e sempre tem interesse no meio, e sempre tem confusão, e sempre tem peça que está mal ajustada, é sempre melhor do que qualquer outro tipo de regime. A história do Brasil me parece que mostrou isso, que mostra isso. Então esse aqui é um governo de transição, um governo para reconsolidar a democracia, para a partir de então a gente voltar a ter uma grande conversa nacional a respeito de qual é o nosso futuro, o que a gente quer, o que a gente pensa. Eu, apesar de tudo, eu sou otimista.